como perdoar aquele que me feriu. E ontem a senhora começou trabalhando esse tema falando sobre que perdoar não é esquecer. O que geralmente é uma confusão que se causa na mente de muitas pessoas, né? Que fala que perdão é esquecer, inclusive até o fato de que esquece porque não vai mais mencionar no assunto, não vai mais tocar sobre a ofensa cometida. E a senhora colocou de forma muito bem que perdoar não envolve esquecimento, até porque isso seria insanidade, né? A pessoa, ela então entraria no momento de insanidade. E não é isso que se trabalha quanto ao perdão. Então, irmã Eveline, como perdoar não esquecer? A pergunta que eu faço para a senhora é o seguinte: como é possível, então, perdoar sem esquecer a ofensa? Nós estamos estudando esse tema, né, Pastor Ricardo, como o pastor mesmo falou, é um tema muito importante que deve ser desenvolvido a cada dia nas nossas igrejas acerca do perdão e como perdoar quem nos feriu. Ontem nós vimos o significado do perdão, falamos um pouco do que é, o que não é, o que nos causa, os seus benefícios a cada um de nós. E a pergunta é: como é possível perdoar sem esquecer a ofensa? Então, quando nós dizemos que perdoamos, e muitas vezes nós relembramos, de vez em quando, ficamos lembrando de algo que nos machucou, né? Então, a palavra de Deus nos diz que o nosso Deus, Ele perdoa as nossas iniquidades, os nossos pecados, e Ele esquece. Isso quer dizer que quando Ele perdoa as nossas ofensas, os nossos pecados, Ele jamais vai lançar de novo, Ele vai cobrar de novo de nós aquilo que Ele já nos perdoou. Então, como servos do Senhor, nós sabemos que é uma luta, né? O ser humano é uma luta porque nós sentimos o desejo, geralmente o nosso desejo é de nos vingarmos, mas devemos realmente fazer como Deus, perdoar, não lembrar mais daquela ofensa, porque quando nós lembramos daquela ofensa e aquela ofensa os nossos pensamentos traz aquele sentimento de vingança, realmente nós devemos nos questionarmos: será que realmente eu perdoei? Mas quando nós lembramos de algo que nos aconteceu, se alguém nos ofendeu, e nós lembramos, mas não sentimos mais aquele ressentimento, aquela mágoa corroendo, então dá para sentirmos realmente assim que nós perdoamos, aquilo passou, pela graça de Deus, o Senhor nos ajudou a superar, e aí nós podemos até lembrar, mas não lembrar com aquele sentimento de vingança. Então precisamos ter muito cuidado, né, acerca disso. Quando eu lembro de algo e aquilo começa a remoer de novo, eu tenho que me questionar: será que eu perdoei? Mas quando eu lembro e aquilo não me vem à memória, mas aquilo não traz mais aquele sentimento de raiva, de ódio, então não causa mais dor? Não causa. Eu acredito que não. Então, cada um de nós lidamos com esses sentimentos e com a graça de Deus, com certeza, nós vamos superar. É algo bem interessante que a senhora colocou aí, quando a irmã começou já a dar a resposta, que foi sobre não cobrar. Então, nós perdoamos e não cobramos mais, né? Não fazemos mais cobrança concernente à ofensa causada. Então, também envolveria essa questão da cobrança. Está lá, eu lembro, certo? A ofensa, até porque não tem como tirar da memória. Exatamente. Mas essas lembranças, elas não vêm mais como uma cobrança e nem mais como um sentimento de vingança. Exatamente. Então, acredito que sim. E nós, como servos do Senhor, nós temos que pedir a cada dia a misericórdia do Senhor para lidarmos com as situações que nos sobrevêm a cada dia e a graça de Deus na vida do salvo. Com certeza, a graça de Deus nos ajuda a cada dia a superar todos esses obstáculos e é como Abacuque diz, devemos trazer à memória o que nos dá esperança.
Acredito que muitas pessoas, inclusive crentes, né, que vivem uma vida amargurada, parece que a vida não faz mais sentido, e vive no eterno passado, né? Ontem a senhora mencionou um exemplo que enfatizou isso, alguém que lembra o passado, alguém que está vivendo um eterno sofrimento de coisas que fizeram sofrer. E esse eterno sofrimento, esse eterno viver no passado, ainda quando se trata de ofensas, não nos possibilita pensar em coisas que nos fazem felizes. Exatamente. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque sabemos, pastor Ricardo, que a amargura, ela é destrutiva. Certamente. E a pessoa que não perdoa, ela cultiva a amargura no seu coração. E essa pessoa que não perdoa, ela é a mais prejudicada, né? Porque quem não perdoa, ele vai sofrer várias consequências. Entrevistar alguém que antecipa as perguntas é bom demais, né? E é exatamente, irmã Eveline, certo? A outra questão que eu quero trabalhar com a senhora. Então, assim, como a senhora poderia colocar, em questões práticas, essa amargura por falta de perdão? Então, muitas pessoas realmente não conseguem perdoar. Tem até pessoas que se esforçam para isso, mas não conseguem. Luta, batalha, e sabemos que perdoar não é fácil porque envolve o nosso ego. Então, a partir do momento que nós pensamos em perdoar, o nosso orgulho que está ferido parece que fala mais alto. Mas eu não merecia, isso é injustiça, eu não merecia passar por isso. Então, o nosso orgulho está envolvido no perdão, o nosso ego está envolvido no perdão. Então, como a senhora poderia colocar a questão da amargura na falta de perdão? Bom, como eu falei, a amargura, né, é um sentimento destrutivo, e a pessoa que convive com a amargura, ela está se autodestruindo, porque o salvo, aquele que aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele não deve viver sem perdoar, porque a amargura, ela destrói. A amargura, ela só causa sentimentos negativos, desejo de vingança. E a palavra de Deus diz que a vingança pertence ao Senhor. Se alguém te ofendeu, se alguém causou alguma coisa e você ficou muito abatido, muito triste, então, a primeira coisa que o salvo deve fazer é estar em oração. Ora por aquela pessoa que te ofendeu. A partir do momento que você começa a orar por aquela pessoa que te ofendeu, Deus, ele vai começando a trabalhar no teu coração. E aí aquele sentimento de amargura, aquele sentimento de vingança, ele vai desaparecendo. Porque é isso que a graça de Deus faz nas nossas vidas. Então, Deus nos perdoou. Quem éramos nós? Então, precisamos lembrar e pensar no perdão de Deus nas nossas vidas. Então, se Cristo nos perdoou, eu como pobre, pecadora, miserável, e Deus teve misericórdia de mim, então eu também devo ter esse amor também por essa pessoa. Sabemos que perdoar não é fácil, mas porque envolve muitas coisas. Principalmente o ser humano, nós somos muito egoístas, né? Então, mas com a graça de Deus, o salvo, ele precisa, ele necessita de perdoar. Então, aquele que guarda ressentimento, aquele que diz que, o salvo que diz que não consegue perdoar, ele precisa examinar-se a si mesmo. Examinar a vós mesmo, acerca da sua fé. Então, 2 Coríntios diz. Então, é muito importante não deixarmos que a amargura, o ressentimento, a vingança tome conta dos nossos corações. Mas precisamos andar em novidade de vida, precisamos dar um bom testemunho como servas do Senhor, precisamos assim andar em novidade de vida e poder assim perdoar mesmo uns aos outros e não deixar que esses sentimentos negativos venham tomar conta do nosso coração. Muito bem. Irmã Eveline, ontem a senhora mencionou, num dado momento, que perdoar é uma questão de fé. Né? A senhora até citou lá, acho que não falha a memória, Lucas 17, quando os discípulos ouvem Jesus falar sobre a repetição da ofensa, né? Aí eles falaram, então, Senhor, aumenta-nos a fé. Então, a senhora diria que
a dificuldade em perdoar, não estou nem falando de que a pessoa ela leve um tempo para perdoar, porque tem pessoas que conseguem perdoar de forma mais rápida, mas ainda assim é difícil, e outras precisam de um tempo maior. A senhora diria que isso é uma questão de falta de fé? De confiar realmente de que esse perdão é depender de Deus, capacitar para isso? O que seria? Falta de fé ou orgulho? O que estaria envolvido nessa falta de perdão? Eu coloco mais a questão do orgulho, né? Porque o ser humano, quando se fala em mexer com você, o seu ego, né? Então nós devemos ter muito cuidado com o egoísmo. Nós somos egoístas, somos pecadores regenerados, extremo, né? Mas eu acredito, pastor Ricardo, que como servos do Senhor, nós precisamos examinarmos a nós mesmos cada dia, né? Eu sei que muitos levam tempo para perdoar, outros têm mais facilidade, mas quando nós estamos aos pés de Cristo, quando nós temos uma vida, a prática da oração, da leitura da palavra, eu acho que isso torna-se bem mais fácil perdoarmos uns aos outros. Quando deixamos de ler a palavra, quando deixamos de estar em comunhão com o Senhor, torna-se mais difícil. Mas para o salvo, eu acredito que quando estamos totalmente dependendo do Espírito, pedindo ao Senhor que nos perdoe, que nos ajude a cada dia, eu acho que quando nós estamos em comunhão verdadeiramente com Deus, todos os dias, nós somos mais fáceis de perdoar. Nosso coração está mais sensível. Ele está mais sensível, estamos mais quebrantados, né? Então fica muito mais fácil. Verdade. A senhora diria que a falta de perdão também, através da amargura, levaria a pessoa à depressão, a esses problemas com certeza, de saúde mental? Com certeza. Muitas pessoas hoje estão sofrendo com a depressão, estão sofrendo com a ansiedade. Muitas vezes pessoas estão amarguradas e esses sentimentos têm destruído, né, pessoas, amigas, esses sentimentos que escravizam. Pessoas estão realmente assim. Nós podemos ver, pastor Ricardo, que os hospitais, eles estão lotados de pessoas que estão doentes, doenças da alma. Então, é verídico, vemos nos nossos dias atuais, e muitas doenças poderiam ser resolvidas se nós perdoássemos mais, se olhássemos mais para o próximo com amor, com piedade. Então, eu acredito que muitos hospitais estariam com muitos leitos vagos. Vazios, porque muitas doenças hoje são acarretadas, porque são doenças da alma. Muitas pessoas estão aprisionadas, estão escravizadas. Então, precisamos a cada dia pedir a graça de Deus, a misericórdia de Deus e ajudar, porque nós temos parentes, temos pessoas, temos em nossas igrejas pessoas que vivem amarguradas, vivem ainda com os corações receiosos, cheios de mágoas, que não perdoam, e isso só prejudica o andamento da igreja, o crescimento da obra de Deus. Muito bem, irmã Eveline. Ok, estamos conversando aqui com a irmã Eveline. Ela é a nossa preletora da 4ª conferência da SAIBRE, que tem como tema Como Perdoar Aquele que Me Feriu.